Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e eu irei falar com vocês hoje sobre o livro O Apanhador no Campo de Centeio de Salinger. Esse livro ele fomenta muitas discussões, né, pelo mundo, porque no ano em que ele foi escrito, ele causou escândalo, porque a linguagem é um pouco, para a época, né, é uma linguagem cheia de gírias e é um livro bem delicioso de ler. Antes eu vou falar da estrutura para vocês e falar da minha impressão de leitura, porque foi a primeira vez que eu li. O narrador é em primeira pessoa, um narrador personagem, o nome dele é Holden. E a história se passa durante um período de tempo em que ele é expulso de uma escola e que ele tem que ir para casa, que é numa quarta-feira. Isso acontece no sábado. Logo de imediato, qual é que pensamos? Ele foi expulso da escola mais uma vez, né? Por não se enquadrar nos padrões. Ele tem dois colegas de quarto, típicos americanos, né? Aqueles jovens americanos. Um é jogador de futebol, forte, musculoso, vive pintando o cabelo. O outro é um menino super chato, inconveniente, que ele se incomoda por ter pouco de falta de higiene. Então, certo dia, esse jogador de futebol pede para que ele escreva uma redação. Ele escreve uma redação sobre a luva de Ali, que é um tipo de descrição. Então, ele é um garoto inteligente, percebe-se que ele é inteligente. E o garoto não quer a redação dele, ele rasga e joga fora. Nesse dia em que ele foi expulso, esse colega dele saiu com a melhor amiga dele. Quando eles voltaram, né, do programa lá, o Holden pergunta detalhes para aquele colega. E ele conta os detalhes que aconteceram. E ele gosta muito da jovem. E aí ele dá um soco e ele é expulso de vez do quarto também. Se ele foi expulso da escola, agora ele não pode ficar nem no quarto, né, em que ele dormia, até o dia em que ele deveria ir para casa. Então, por causa dessa expulsão assim, ele roda as ruas de Nova York. Então, ele vai para uma lanchonete, ele vai para um hotel. Neste hotel oferece, né, um cafetão que é tipo o porteiro oferece uma garota a ele e ele leva para o quarto, quer ser amigo da garota, porque Holden a todo momento diz que ele não consegue se relacionar com alguém que ele não goste, alguém que ele não seja apaixonado. Holden ele tem aquelas gírias tipo chuchu, ele chama muitas pessoas de cretinos, então todo mundo para ele é cretino, tirando a sua irmã, acho que é Phoebe o nome da menina, né? E o seu irmão que morreu, que é o Allen, morreu por causa devido à leucemia. Ele tem um irmão também chamado, acho que é DB, eu vou até colocar, olha aqui, é DB, eu acho que é o nome dele, que eu não, gente, é muito detalhe nesse livro. São muitas informações. DB que é um escritor e ele agora escreve roteiro para cinema. Holden ele tem uma aversão ao cinema americano, né? E então assim, ele é totalmente, ele é o típico adolescente, nem se enquadra no mundo dos jovens, assim, dos jovens entre aspas, não se enquadra no mundo das crianças, nem no mundo dos adultos, e nem dos adolescentes, ele não se enquadra em canto nenhum. É um jovem extremamente complicado. Então, assim, essa narração, a todo momento ele fala de várias coisas estranhas que ele gosta e ele diz assim, olha, eu sou louco, eu sou maluco mesmo. E a gente não entende muito bem. Quando for no final é que a gente vai compreender. Mais adiante, essas são das cenas que eu mais gostei do livro. No final, assim, que eu vou contar spoiler do final, esse livro é mais ou menos isso. Durante esses 4 dias, Holden tentando voltar para casa, né, com medo de voltar para casa para contar para os pais que foram expulsos de mais uma escola. E ele, durante esses 4 dias, ele nos mostra uma Nova York sobre a égide do seu olhar, né? Sob a égide do seu olhar. E é muito interessante as observações que ele faz acerca de tudo. Desde, por exemplo, tem um momento em que ele está numa lanchonete, chegam 2 freiras e ele pergunta quem elas são e elas dizem que irão para uma escola dar aula e tem uma que usa óculos e que ela dá aula de inglês. E ele gosta muito de literatura, ele passa o tempo todo dando referências. Ele fala assim, eu fico imaginando essa professora dando aula de Shakespeare, Romeu e Julieta, falando de sexo, ela é freira, não tem como você não imaginar. E ele se surpreende a ver que aquela freira fala abertamente sobre literatura. E é um momento em que ele dá um dinheiro a elas, mas ele acha que é pouco e ele se culpa porque acha que não foi o suficiente. Também tem outra coisa interessante, ele tá fumando, ele bafora assim no rosto delas, sem nem mais nem menos, uma atitude
assim gratuito e depois se arrepende. Então ele é um jovem, vive errando, fazendo burrada e depois se arrepende. No final, gente, agora eu vou contar o final porque eu quero falar do livro no geral. Então, há um momento em que ele quer ver a irmã dele para se despedir porque ele quer morar num canto, no interior, e quer ficar lá comendo do sertão, vamos dizer assim, lá no meio do mato. Ele não quer mais viver na cidade, ele decide isso. E ele vai falar com a irmãzinha dele, e ela tem um diálogo com ele que eu achei super interessante. Ela pergunta para ele o que ele gostaria do que ele gostava. E ele simplesmente não sabia dizer. Ele só disse assim: olha, eu gosto do Alan. Ela disse: mas o Alan morreu. Então eu gosto de você. Ela disse: não, mas eu não sei. O que você quer fazer então? E ele medita, medita, medita. E na página 204 ele vai falar assim, realmente o que o livro todinho gira em torno disso, né? Gira em torno dessa página 204. Vamos dizer assim, se você, para entender, gente, agora eu vou dar spoiler, não assiste mais, tá certo? Então, quando ela faz essa pergunta, o que é que você gosta? Do que você gosta e o que você quer fazer? E ele fala o seguinte, ele fala assim: você conhece aquela cantiga? Se alguém agarra alguém atravessando o campo de centeio, eu queria... Aí ela diz: a cantiga é de se alguém encontra alguém atravessando o campo de centeio. Ela disse: é de um poema de Robert Burns. Eu sei que é do poeta de Robert Burns, mas ele tinha razão. É mesmo, se alguém encontra alguém atravessando o campo de centeio, mas eu não sabia direito. Pensei que era se alguém agarra alguém. Falei. Seja lá como for, fico imaginando uma porção de garotinhos brincando de alguma coisa num baita campo de centeio e tudo, milhares de garotinhos, e ninguém por perto. Quer dizer, ninguém grande, a não ser eu. E eu fico na beirada de um precipício maluco. Sabe o que eu tenho de fazer? Tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Então, assim, ele desejava simplesmente ser o apanhador no campo de centeio, ou seja, aquele que salva as pessoas do precipício. Talvez essa seja a metáfora do interior dele. O que ele gostaria que alguém fizesse com ele, né? Que o salvasse do precipício. E aí, entrou na casa dele escondido, teve essa conversa com a irmãzinha, e ele vai embora porque os pais haviam ido a uma festa e estavam voltando. E ele decide realmente, depois dessas várias perguntas, ele decide ir embora. E ele vai na casa de um professor chamado Antolene. Lá também tem outro checkmate desse livro. Quando ele chega lá, esse professor fala com ele: mais uma vez você foi expulso, que ele era do outro colégio que ele foi expulso. Ele disse: professor, fazer o quê, né? E esse professor de cara entende as aflições do nosso coleguinha Holden. E o professor Antolene fala uma frase de um psicólogo, e ele diz assim, ó: a característica do homem maturo é aspirar a morrer nobremente por uma causa, enquanto que a característica do homem maduro é querer viver humildemente por uma causa. Então, olha só, tanto a irmã, né, o desejo dele, como essa citação que o professor fala para ele, matam a pau. E é interessante que há um momento muito ambíguo na narrativa. Holden está lá, vai dormir na casa do professor Antolini, e quando é durante a madrugada, ele senta uma mãozinha na cabeça dele, acariciando. E ele vai embora, foi a parte que eu mais ri nesse livro. Ele vai embora achando que o professor estava assediando. E ele fica uma luta assim, ele diz, a gente percebe que essa narrativa ela já sabe o final, porque ele conta que guardou esse papelzinho com essa citação para sempre. E ele ficou assim: será que o professor estava me assediando? Será que ele era tipo um viadinho? Por que ele fala isso, né? Ou será que ele estava querendo... E até a gente, porque eu acho que o professor ficou com pena dele, vendo-o como um adolescente ou criança, eu não entendi. É a minha leitura do livro. No fim das contas, Holden decide enviar uma carta para a irmãzinha dele, dizendo que vai embora e que quer se despedir. E ele marca um encontro no Museu Natural, que ele gosta de ir. Aí, gente, tem um comentário muito bom do Literatura Fundamental sobre esse livro. E eu vou contar o final do livro, porque é essencial Holden se ver no outro, porque com pouco chega aquela irmãzinha dele com o chapeuzinho de caçador que ele havia dado, com a mala, e ele diz assim: o que você vai fazer? Ela disse: eu vou embora com você. Aí ele vê a infantilidade daquela criança: não, você não vai embora, e a peça que você tanto queria, e a sua escola. Então assim, Holden disse: não, eu não vou mais embora. E aí a narrativa termina com Holden tomando a decisão correta, de certa forma percebendo a sua imaturidade por meio daquela menina, né?
da irmãzinha dele. Ou seja, a irmãzinha dele chama ele a consciência. E é uma narrativa que eu acho que ela não é nem um pouco. Eu falei sobre isso porque o assassino de John Lennon comprou esse exemplar, estava na mão. Eu não sei ao certo quando foi preso. E muita gente acha que esse livro ele impulsiona pelo lado negativo. Eu não acho. Eu, particularmente, quando era roqueira, me sentia muito como Holden, né? Pra mim, todo mundo era cretino, mau caráter, eu era uma injustiçada. Imaturidade, né? A minha visão acerca da existência era ainda incompleta. Eu só... Era uma fase meio egóica também. O adolescente vê somente o seu lado. Às vezes ele é tão agressivo, irresponsável como o próprio Holden, que o pai se esforçava, ele ia lá e não se adequava, como ele não conseguia se adequar nas aulas aos professores, como se o mundo fosse algo que fosse colocado para que nós usufruirmos, adequando ou não, sem responsabilidade. Isso não existe. A gente tem que aprender a viver com todas as diferenças que existem. Eu, particularmente falando, não achei o livro perigoso, achei o livro maravilhoso, uma leitura agradável, você morre de rir, você se volta assim vendo como você era adolescente, com aquelas angústias, anseios de adolescência, né? E é muito gostoso, é um livro que eu amei. A personagem Phoebe, desculpa se eu estiver falando errado, gente, eu não sou muito boa no inglês. A irmãzinha de Holden, realmente ela é maravilhosa, porque com muita inocência ela chama o seu irmão à realidade. Então eu super recomendo O Apanhador no Campo de Centeio. E aqui fica mais uma resenha, primeira do ano 2018. Tchau para vocês e até a próxima.